Olá pessoal, belezinha? Estamos mais uma vez juntos. Hoje a gente vai discutir uma questão sobre análise combinatória que caiu no Enem de 2019, na prova do ano passado. Tá certo? Vamos juntos? A questão diz o seguinte: durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender numa situação, um problema como essa, é por que esse problema, por que quando eu olho para esse problema, eu vejo um problema de análise combinatória. E a resposta para essa pergunta está dentro da pergunta do problema. Olha o que a pergunta diz. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Quando eu estiver com uma questão, com um problema, em que eu tenho a seguinte pergunta: de quantos modos distintos eu posso fazer alguma coisa, ou de quantas maneiras diferentes eu posso proceder dessa ou daquela forma, quando eu tiver perguntas com essa configuração, de um modo geral, estou trabalhando com problemas sobre que se tratam de análise combinatória. Tá certo? Então, isso tem que ficar muito bem claro, porque a análise combinatória, ela trabalha com o número de possibilidades. E se eu quero um número de possibilidades, geralmente a pergunta que está por trás disso é: de quantas maneiras, de quantos modos distintos eu posso fazer isto ou aquilo. Tá certo? E aí eu tenho as alternativas do problema. E essas são as alternativas da minha questão. Tá certo? Antes da gente partir propriamente para a resolução, vamos recapitular quais são os dados do problema. O problema fala que são 8 jogadores. Esses 8 jogadores formarão 4 duplas, sendo que nesses 8 jogadores, nesse grupo, eu tenho 6 que são destros e 2 que são canhotos. Sendo que esses 2 canhotos não podem estar na mesma equipe, na mesma dupla. Tá certo? Até mesmo por causa dessa situação específica, eu vou começar a resolver o exercício através dos canhotos. Eu vou começar a resolver o problema pelos canhotos, tá certo? Vamos pegar então o primeiro canhoto. Você concorda comigo que para o primeiro canhoto eu tenho 6 possibilidades de escolha para formar a dupla? Mas quem são essas 6 possibilidades, Paulinho? São exatamente os 6 destros que eu tenho no meu problema. Porque o outro canhoto, ele não pode formar dupla com, não posso ter uma dupla com 2 canhotos. Então, para o primeiro canhoto, para esse canhoto eu tenho 6 possibilidades para formar dupla com esse canhoto, que são exatamente os 6 destros. Perfeito? Então, com esse primeiro canhoto, eu já tenho um destro. Quantos destros restaram no meu problema? 5. Então, você concorda comigo que para o segundo canhoto, eu tenho 5 possibilidades de escolha, que são exatamente os 5 destros restantes no meu problema, porque um destro já está formando dupla com o primeiro canhoto, tá certo? Então, vamos lá. Eu já usei 2 canhotos e já usei 2 destros. Os canhotos acabaram. Me restaram no problema 4 destros, tá certo? Então, eu vou pegar mais um destro. Quantas possibilidades eu tenho de formação de dupla para esse destro aqui? 3 possibilidades, concorda? Porque um destro não pode fazer dupla com ele mesmo. Então, para o terceiro destro, e aí já entendendo que 2 destros já foram utilizados para compor dupla com o primeiro e segundo canhoto, então esse terceiro destro também tem 3 possibilidades de escolha para formar dupla com ele. Então, o terceiro destro terá a formação de dupla, por exemplo, com o quarto destro, que vai ser um dos escolhidos entre os 3 restantes. Então, agora, o primeiro canhoto formou dupla com o destro, o segundo canhoto formou dupla com o outro destro, e o terceiro destro fez dupla com o quarto destro. Quantos destros me restaram no problema? Apenas 2. Então, quantas possibilidades eu tenho do quinto destro? Quantas possibilidades eu tenho para o quinto destro? Eu só tenho uma única possibilidade, eu tenho o sexto destro apenas, porque aí completa o grupo dos 6 destros do meu problema, tá certo? Então, para o quinto destro, eu tenho apenas uma única possibilidade.
que é o sexto e o último décimo do meu problema. Tá certo? Então, diante disso, as 4 duplas já estão formadas. E preste atenção no que eu vou te dizer agora. Para o primeiro canhoto, eu tenho 6 possibilidades. E para o segundo canhoto, eu tenho 5 possibilidades. E para o terceiro destro, eu tenho 3 possibilidades. E para o quinto destro, eu tenho uma possibilidade. Concorda? Eu estou falando E. E todas as vezes que num problema de análise combinatória eu falar do E, eu estou falando do princípio multiplicativo. Ou seja, esse conectivo E será transformado em multiplicação na hora do cálculo da resolução da minha questão. Se eu tivesse falado ou, eu estaria falando do princípio aditivo. E no princípio aditivo eu utilizo ou e esse ou é transformado em soma. Tá certo? Quando eu utilizar e, multiplicação. Quando eu usar ou, eu estou utilizando a soma. Mas nesse problema especificamente, eu estou falando do e. Então, vira multiplicação. Tá certo? Por isso, o total de possibilidades que eu tenho para esse problema é de 6 para o primeiro canhoto, e de 5 para o segundo canhoto, e de 3 para o terceiro destro, e de 1 para o quinto destro. 6 vezes 5 vezes 3 vezes 1, isso resulta em 90 possibilidades. E isso está traduzido, está expresso na alternativa C dessa questão do Enem, desse problema. Tá certo? Eu espero, gente, ter te ajudado a entender um pouquinho mais de análise combinatória. Espero ter sido claro na resolução desse problema, ter te ajudado a clarear as ideias em cada etapa da resolução dessa questão, desse problema. Tente fazer essa questão agora sem olhar, sem colar do vídeo. Assista o vídeo quantas vezes for necessário, entenda, revise, tome nota das partes mais importantes, mas depois tente resolver sem olhar a resolução da questão, tá certo? Organize-se, bons estudos e eu espero que em breve possamos estar juntos novamente, tá certo? Um grande abraço e até a próxima, pessoal!